Se você está tentando divulgar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço aqui na internet, provavelmente você já se esbarrou com o termo WordPress. Ou você ouviu alguém falando, criar um site no WordPress. Ou alguém falou para você, instala o WordPress aí e cria o seu site. Isso provavelmente já aconteceu com você, mas afinal, o que é o WordPress? O que é isso? Esse vídeo aqui é para quem não entende nada de WordPress, nada de tecnologia, não entende nada de internet e quer saber como criar um site. E olha, eu vou fazer o possível para usar uma comunicação simples, uma comunicação sem termos técnicos, não vou entrar em detalhes técnicos aqui nesse vídeo, para que qualquer pessoa consiga entender o que é o WordPress e como essa ferramenta gratuita e poderosa pode te ajudar a vender mais aqui na internet. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como você pode criar um site de forma simples e sem estresse. E olha, quando eu estava escrevendo esse roteiro aqui desse vídeo, eu percebi que muitos conteúdos aqui na internet acabam dificultando a explicação do que é o WordPress. E é claro que essa é uma ferramenta incrível, tem muitos detalhes envolvidos, muita história, muita informação, muita explicação de como que funciona a ferramenta, mas tem muitas informações que você não precisa saber. Você que é leigo, que não trabalha exatamente na área e quer apenas criar um site para sua empresa ou para um projeto específico, você não precisa saber que o WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo criado em 2003 com linguagem PHP. Você não precisa necessariamente saber dessas informações. É até legal saber essas informações, é interessante você conhecer a ferramenta que você está usando, mas essas não são as informações essenciais que você precisa. Você precisa de informações que vão te ajudar a tomar a decisão certa para o seu negócio e para o seu bolso. E é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar os pontos mais importantes sobre o WordPress e no final do vídeo você vai saber exatamente o que você precisa fazer para começar a criar o seu site ainda hoje. E aí já vamos começar aqui com o conteúdo, vamos começar falando um pouco sobre o que é o WordPress. O WordPress é uma ferramenta que facilita a criação de um site, permitindo que qualquer pessoa consiga criar o seu site sem precisar passar meses, anos estudando temas complexos como linguagem de programação, que são códigos, né? Esse é um método que levaria muito tempo para uma pessoa fazer se ela estivesse começando do zero e não entendesse muito de tecnologia, levaria muito tempo. E o que acontece é que se você está querendo criar um site simples, como um site de uma empresa, um site de portfólio, um site de blog, ou uma página de vendas, uma página de captura, se esse é o seu caso, você consegue utilizar o WordPress para criar esse tipo de site e você consegue criar em um único dia, já publicar e já começar a divulgar na internet. É possível fazer isso porque a ferramenta ela facilita esse processo. E olha só, não é só site simples que a gente consegue criar com o WordPress não, tá? A gente consegue criar lojas virtuais, áreas de membros personalizadas, sistemas de pagamento, sistemas de agendamento e todos esses tipos de sites avançados. É claro que são sites que demoram um pouco mais para ser construído, mas é possível fazer com o WordPress. E se você fosse fazer esses sites com programação, por exemplo, levaria muito mais tempo. Então o WordPress ele facilita muito esse processo. E mais pra frente do vídeo eu vou falar quais são os tipos de sites que a gente consegue criar com o WordPress. Com certeza isso vai tirar muitas suas dúvidas. Eu vou te passar algumas orientações do que você deve fazer em cada tipo de site. Então fica comigo até o final do vídeo. Mas nesse momento aqui do vídeo você precisa entender um ponto muito importante sobre o WordPress. Atualmente nós temos dois tipos diferentes de WordPress e você precisa saber a diferença deles para você escolher o WordPress certo para a sua empresa. Atualmente nós temos o WordPress.com e o WordPress.org. E qual é a diferença entre eles dois? Eu preciso falar sobre isso aqui porque muita gente tem dúvidas sobre isso e acaba pegando o WordPress errado e depois espalha por aí que o WordPress é uma péssima ferramenta. Mas vamos lá, se você digitar aqui no Google a palavra WordPress, você vai ver que vai aparecer esse site aqui, que é o site do WordPress.com. Se a gente acessar, você vai ver aqui que tem uma pequena apresentação, aqui está em inglês, né? Mas tem uma apresentação aqui de como que funciona o WordPress e você vai ver que aqui nós temos alguns valores, ó, planos e preços. Aqui nós temos alguns valores. E aí que tá a questão. No início do vídeo eu te falei que o WordPress ele é gratuito. Só que esse WordPress aqui que eu acabei de acessar, ele é pago. E aí qual é a diferença deles dois? O WordPress.com é uma plataforma de criação de sites. Aqui você basicamente vai pagar um valor X por mês para você ter acesso a alguns recursos, para que você possa criar o seu site dentro da plataforma. É o tipo de serviço que funciona exatamente como a Wix, por exemplo, a Zero,
o ClickPages, o Shopify e assim por diante. São plataformas onde a gente constrói nosso site lá dentro, com os recursos deles. E aí o que acontece nessas plataformas é que para você utilizar os recursos básicos, você precisa pagar. E quanto mais recursos você vai precisando, mais caro vai ficando aquele valor. Aqui, por exemplo, no wordpress.com, a gente tem esse valor aqui que fica como um total de R$1.000 por ano. E se você precisar criar uma loja, por exemplo, você vai pagar aqui, ó, R$1.700 por ano. Então é um valor muito alto e a gente conseguiria enxugar muito mais esse valor se a gente utilizasse outra ferramenta para criar o nosso site. E nesse caso aqui, o que é pior, na minha opinião, é que você vai pagar por algo que não é totalmente seu. Você não vai ter tanta liberdade como você deveria ter. Uma analogia legal que eu gosto de utilizar, que facilita muito o entendimento, é que utilizando essas plataformas é como se você estivesse alugando um quarto na casa de uma outra pessoa. Você tem a liberdade para você pintar as paredes, organizar os móveis, como você quiser. Mas se alguma coisa acontecer com a casa, você vai ter que sair dali. Se o aluguel subir, se a casa desmoronar, se a casa pegar fogo, você vai ter que juntar suas malas e ir embora. E muitas vezes vai ter que começar do zero. É exatamente assim que funciona quando a gente cria um site com essas plataformas. Porque um site criado nessas plataformas só funciona dentro da plataforma. Porque imagina só, você passou semanas, meses criando o site da sua empresa e aí acontece alguma coisa e você quer mudar de plataforma, quer mudar de ferramenta. Você não vai conseguir pegar aquele site que você tinha e colocar em outro lugar, porque aquele site que você criou só funciona dentro daquela plataforma. Por isso que eu particularmente não recomendo a utilização dessas plataformas. É claro que elas facilitam, elas tornam o processo mais fácil, mas eu não consigo ver muita vantagem. Quando você coloca na ponta do lápis, o custo-benefício não é tão legal assim, sabe? É claro que você pode dar uma olhada na Wix, pode dar uma olhada no wordpress.com, até recomendo que você faça isso, teste a ferramenta deles para ver se encaixa com a sua empresa. E se você tomar a decisão de utilizar essas plataformas, perfeito, tá ótimo. Se você achar que se encaixa com a sua empresa, segue com essas plataformas, sem problema nenhum. Inclusive, tem profissionais que trabalham com essas plataformas e conseguem criar sites incríveis também. Mas estou compartilhando aqui com você a minha opinião sincera, que realmente eu não vejo vantagem de utilizar essas plataformas por conta do custo-benefício. Mas fica como sugestão aí para você e como um alerta também para você analisar esses pontos e ver o que funciona melhor para o seu negócio ou para o seu projeto. Bom, esse aqui é o WordPress pago e agora a gente vai para o WordPress gratuito. O WordPress gratuito é o wordpress.org e esse é o WordPress que é queridinho da comunidade. Se você olhar aqui no YouTube, inclusive, e pesquisar pelo WordPress, você vai ver que a maioria dos conteúdos são tutoriais utilizando o wordpress.org. Algumas pessoas nem falam, mas aquele é o wordpress.org, que é o WordPress gratuito. É esse o WordPress que é mais utilizado aqui na internet. E para você entender, o WordPress ele é uma ferramenta, ele é um sistema. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas ele é um sistema de código aberto que a gente chama. E isso significa que o WordPress está disponível para que qualquer pessoa possa utilizar sem a necessidade de pagar para isso. Então a gente não vai pagar a nenhuma empresa para utilizar o WordPress. A gente não vai pagar mensalidade do WordPress, nenhuma taxa específica para utilizar o sistema WordPress. Inclusive, fica como curiosidade para você, é que esse é um dos objetivos do projeto WordPress.org. Quando o WordPress foi criado, esse era o objetivo, de realmente democratizar o acesso de uma ferramenta poderosa que permitisse que qualquer pessoa pudesse criar o seu próprio site. E o melhor é que, por ser de código aberto, nós temos uma comunidade enorme de programadores do mundo inteiro que estão dedicados a sempre manter o WordPress atualizado, realizando configurações de segurança, correções de segurança, adicionando novas opções de personalização, novos recursos, recursos pagos e recursos gratuitos que você pode acessar utilizando a biblioteca do WordPress. E eu já vou te falar um pouco mais sobre como que funciona essa biblioteca, mas basicamente você vai poder acessar ela, pesquisar pela funcionalidade, pela configuração que você quiser, e aí você vai baixar um plugin. Eu já vou te mostrar na prática o que é isso, tá? Mas o plugin é uma ferramenta, um recurso adicional que você coloca no seu site para desbloquear novas opções de personalização. E isso é muito poderoso, porque nessa biblioteca do WordPress, você vai poder ter acesso a várias opções de personalização para você personalizar, editar o seu site como você quiser, como você precisa para você vender mais aqui na internet. E detalhe, tudo isso sem a necessidade de você pagar uma mensalidade a mais
ou uma taxa adicional para você colocar esses plugins no seu site. Você não precisa pagar nada. Se o plugin ele for gratuito, você pode utilizar no seu site sem pagar nenhuma taxa adicional. Isso utilizando o wordpress.org, tá? E esse é o poder do wordpress.org. Por isso que eu super recomendo que você utilize ele. Principalmente se você está começando ou se você tem planos para crescer o seu site no decorrer dos próximos anos ou dos próximos meses mesmo, porque assim você vai ter mais opções de personalização para você crescer o seu site junto com a sua empresa. E aqui no canal você vai encontrar vários vídeos de tutoriais de como criar o seu site utilizando o wordpress.org. Mas continua aqui no vídeo, que agora eu vou te mostrar na prática como que funciona o painel de configurações do WordPress. Bom, então vamos lá. E como que funciona o painel do WordPress? Vou te mostrar aqui na prática. No geral, esse aqui é o painel do WordPress e é aqui que a gente vai fazer as configurações do nosso site. Detalhe que você não precisa se assustar com essas informações aqui, tá? Eu sei que tem muitas opções aqui e se você tá vendo isso pela primeira vez, pode te assustar um pouco, mas não se preocupa que provavelmente você nem vai utilizar todas essas opções. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo as opções mais importantes e com essas opções você já vai conseguir criar um site incrível, tá? Então vamos começar aqui com o painel principal. Esse aqui é o painel onde a gente vai ter a visão geral. Então aqui embaixo você consegue ver o status de diagnóstico, como que está o seu site atualmente, quantas páginas tem, enfim. Aqui nós temos uma visão geral. Aqui a gente não faz muitas edições, tá? É só pra gente ver como que está o site atualmente. E pode ser que apareça para você essa mensagem aqui de bem-vindo do WordPress, onde ele coloca aqui a versão atual e também algumas outras mensagens aqui. Você pode clicar aqui para dispensar, aquilo ali não tem por que você deixar aqui na tela. Aqui você também pode minimizar, dessa forma aqui, aí você pode organizar também, se você quiser, enfim. Essa tela aqui é só para você ter uma visão geral do seu site. Você pode deixar a telinha assim, ó, para ficar mais fácil para você visualizar o que está acontecendo no seu site, tá? Mas aqui a gente não faz nenhuma configuração. Aí agora vamos para a próxima aba, que é a aba de páginas. Essa aqui também é uma aba muito importante, que você vai utilizar muito. É aqui que você vai criar todas as suas páginas. Então sempre que você quiser criar uma página de vendas, uma página de captura, uma página do seu site empresarial, uma página do seu blog, sempre que você quiser criar uma página, você vai utilizar essa aba aqui. Aí aqui, por exemplo, ó, tem uma página de início, página de vendas, página de políticas de privacidade. E aí já vamos para uma informação importante, que é em relação a limite de página. Muita gente tem dúvida em relação a isso. E aqui no WordPress a gente não tem limite de páginas. Isso é muito bom. A gente não tem limitação. Você pode criar quantas páginas você quiser, pode criar 20, 30, 50, 100 páginas se você quiser, desde que o servidor, o armazenamento do seu site tenha espaço suficiente para você colocar todas essas páginas. Porque sempre que você for adicionando novas páginas aqui, essas páginas vão pesando no seu armazenamento. Essa já é uma questão mais técnica, eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Que aí a gente já entra na questão de hospedagem, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, vou deixar uma explicação melhor sobre isso no final do vídeo. Mas basicamente, você vai ter que ter armazenamento suficiente para manter todas essas páginas, para não deixar o seu site lento, para não trazer outros problemas como o site sair do ar e coisas nesse sentido. Então a ferramenta em si não tem essa limitação, mas você precisa ter o armazenamento para manter essas páginas online, né? Para manter o seu site no ar com essa quantidade toda de páginas. E detalhe, no geral a gente nem precisa de tantas páginas assim. Provavelmente você não vai precisar. Porque quando a gente vai criar um site, a gente geralmente utiliza ali em torno de 3, 5, 7, 10, 15 páginas no máximo, tá? Se você está querendo criar um site simples para divulgar a sua empresa, por exemplo, você vai utilizar ali um site de 5 páginas, 7 páginas, assim. Não tem muita necessidade de você ter 20 ou 50 páginas. A não ser que você tenha um projeto específico, você queira criar um site específico que precise dessa quantidade toda de páginas. Mas aí já é um site mais avançado e aí já é uma outra história, tá? Mas para a maioria das pessoas, um site com 3, 4, 7 páginas já é mais do que o suficiente para você divulgar o seu trabalho, para você divulgar a sua empresa e até mesmo divulgar produtos, infoprodutos e assim por diante. Dito isso, vamos seguir aqui para a próxima aba, que é a aba de posts. Essa aba aqui fica aparecendo como padrão, mas dependendo do tipo de site que você for criar, você não vai utilizar ela, tá? Essa aba de posts aqui, ela serve para a gente criar sites de blog, sites de portais de notícia e sites nesse sentido, onde a gente precisa escrever conteúdos para o nosso site. Então aqui, por exemplo, se você quiser criar um blog para sua empresa, o que você vai fazer é criar a página do seu blog, aqui na aba de páginas, e na aba de posts você vai criar os conteúdos para esse blog. Por exemplo, aqui nós temos o blog da One Impact, né, da nossa empresa, e aqui nós temos
a parte aqui dos artigos, certo? Então aqui nós temos alguns artigos, aqui em cima também temos alguns artigos. E se a gente clicar aqui no conteúdo, a gente vai para uma página de artigo. E aqui a pessoa ela consegue visualizar todo o conteúdo escrito sobre esse tema aqui. Então na prática o que aconteceu? A gente criou essa página aqui para exibir os conteúdos e o conteúdo do post, que é essa página aqui, foi criado com essa opção de post, certo? Então nós temos o post 1, post 2, post 3 e assim por diante. Então quando você for criar um blog para a sua empresa, você vai seguir mais ou menos essa dinâmica, tá? Você vai criar as páginas do blog aqui e aqui você vai criar os conteúdos. Se você quiser saber mais sobre como criar esse tipo de site para a sua empresa, coloca aqui nos comentários um comentário do tipo: Carol, quero saber mais sobre como criar um blog para minha empresa, ou como criar um blog pessoal, alguma coisa do tipo. Pode colocar aqui nos comentários que eu preparo um outro vídeo mostrando passo a passo de como criar um blog como esse aqui, com conteúdos e tudo configurado corretamente. Inclusive, já eu vou te falar os tipos de sites que você consegue criar aqui no WordPress. Com certeza isso vai tirar todas as suas dúvidas. Vou te passar algumas orientações também do que você deve fazer em cada tipo de site. Então fica comigo até o final do vídeo para pegar todo esse conteúdo. E agora a gente vai para uma opção muito importante, que são os plugins. Então a gente vai acessar aqui embaixo. E aqui você vai encontrar a lista de plugins que estão ativos ou estão adicionados no seu site. E o que são os plugins, né? Os plugins, eles funcionam como se fossem aplicativos de celular. Então quando você vai adicionar uma nova configuração, um novo joguinho, uma nova funcionalidade no seu celular, você vai lá na biblioteca da Play Store, por exemplo, e aí você instala um novo aplicativo, certo? E os plugins funcionam exatamente da mesma forma. Sempre que você quiser adicionar uma nova funcionalidade, uma nova opção de configuração, você pode vir aqui na aba de plugins e clicar aqui para adicionar novo. Aí você vai adicionar um plugin que tem aquele recurso, que tem aquela funcionalidade. Por exemplo, na prática, funciona assim. Vamos imaginar que você quer adicionar uma funcionalidade de formulário, por exemplo. Você quer colocar um formulário lá na sua página. O formulário, por padrão, ele não vem aqui configurado no WordPress. Então a gente tem que instalar um plugin para isso. Aí você pode vir aqui em adicionar novo. Aqui você vai ter acesso à biblioteca do WordPress. E você pode vir aqui em cima e pesquisar pelo plugin, por exemplo, o Contact Form. Tem vários plugins, tá, de formulário. O Contact Form é um plugin bem famoso. É um plugin gratuito, então você pode clicar aqui para instalar. E depois você clica em ativar. Aí você faz as configurações e adiciona no seu site sem problema nenhum. E detalhe, todos os plugins que estão aparecendo aqui, eles são gratuitos. Todos eles têm a versão gratuita e você pode baixar aqui sem problema nenhum, sem pagar nenhuma taxa adicional, sem pagar mensalidade, nem nada do tipo. É claro que alguns desses plugins têm a versão paga deles, mas você só precisa pagar se você quiser. Então a versão paga desses plugins geralmente vem com algumas funcionalidades premium, algumas funcionalidades específicas, e caso você precise dessa funcionalidade, aí sim você pode contratar o plugin. Mas no geral você pode utilizar a versão gratuita dos plugins sem pagar nada, sem nenhuma mensalidade, sem nenhuma taxa adicional, nem nada do tipo, tá? Você só paga se você realmente precisar daquela funcionalidade específica. Porque assim, é possível a gente criar um site incrível, bonito, sem precisar de ferramentas pagas. A gente consegue utilizar ferramentas gratuitas para criar sites profissionais. Mas é claro que dependendo do tipo de site que você precisa criar, pode ser importante, pode ser interessante você ter um plugin pago, para que você consiga ter acesso a alguns recursos, algumas configurações específicas para o tipo de site que você está criando. Isso é muito importante, por isso que é interessante você entender o tipo de site que você precisa. E uma outra dica é que você sempre deve baixar plugins indicados, tá? Busque no Google, busque no YouTube o melhor plugin para aquela funcionalidade que você precisa. Veja os plugins indicados. Evite baixar qualquer coisa aqui na biblioteca, tá? Porque tem alguns plugins que realmente são ruins. Assim como a gente tem aplicativos ruins no celular, aqui a gente também tem plugins bem ruins que podem causar problemas de segurança no seu site e às vezes nem trazem aquela funcionalidade que você precisa. Então sempre dê uma olhada aqui, ó, na quantidade de instalações, nas estrelas aqui de avaliações. Busque plugins dessa forma aqui, tá? Que tenham muitas instalações. Por exemplo, evite plugins desse jeito aqui, porque ou o plugin não traz aquela funcionalidade que você precisa, ou ele tem algum problema de segurança, alguma coisa específica assim, que fez com que as pessoas
avaliassem mal. Então toma cuidado com isso para você evitar qualquer tipo de problema no seu site. E aí vamos lá, quais são os tipos de sites que a gente consegue criar utilizando o WordPress? O WordPress é uma ferramenta muito versátil, muito mesmo, tá? A gente consegue criar vários tipos diferentes de sites, de diferentes níveis de dificuldade, digamos assim, de complexidade, mas é claro que se você quiser algo muito específico, talvez, pode ser que você não consiga criar com o WordPress, mas na maioria das situações, para a maioria dos casos, o WordPress funciona muito bem. Porque, como eu te mostrei, a gente consegue instalar vários plugins e vários temas que vão desbloqueando cada vez mais funcionalidades. E isso aumenta, né, as possibilidades de edição do nosso site. É claro que tem alguns plugins que são pagos, mas tem muitos plugins que são gratuitos e que nos possibilitam criar o site de várias formas possíveis. Eu vou te mostrar agora quais são os tipos de sites que a gente consegue criar utilizando o WordPress. Eu separei uma lista aqui dos principais tipos de sites que as pessoas mais utilizam na internet. Eu acredito que vai ser ótimo para você e que vai esclarecer muito as suas dúvidas. É interessante comentar que alguns sites a gente consegue criar com ferramentas gratuitas, mas alguns outros você vai precisar de ferramentas pagas, seja para desbloquear alguma funcionalidade ou para facilitar o processo de criação do site. E o primeiro item dessa lista é o site institucional. O site institucional ele serve para a gente divulgar informações sobre a sua empresa, sobre uma marca, sobre os serviços de um prestador de serviço, por exemplo. Então, nesse site, a gente coloca as informações sobre a empresa ou sobre você. Você pode colocar também informações sobre o seu trabalho, as suas vantagens, seus diferenciais, pode colocar também a solução que você oferece, depoimentos e principalmente informações de contato para que o seu cliente possa entrar em contato com você através desse site. E você consegue criar esse tipo de site utilizando ferramentas gratuitas. A ferramenta que eu mais indico é o plugin Elementor, que é um construtor de páginas e ele vai te ajudar a montar o visual dessa página, tá? Você pode utilizar a versão gratuita, mas se você quiser, você pode utilizar a versão paga também, que aí você vai ter acesso a outras funcionalidades que podem ser interessantes para o seu site. E já vamos aqui para o próximo item da lista, que são as landing pages. As landing pages são páginas de venda, páginas de captura, páginas de obrigado e outros tipos de páginas que a gente utiliza nas estratégias de marketing. Esse é um tipo de página que a gente costuma utilizar quando a gente vai divulgar um curso online, um e-book ou qualquer outro tipo de infoproduto. Também pode ser usado para a gente divulgar produtos físicos ou até mesmo para divulgar serviços. Então é uma página bem versátil. São páginas que são muito objetivas, tá? O foco delas é ser objetivo e focado em vendas. Então você também tem que trabalhar muito bem os textos dessa página. E esse é um tipo de página que é bem simples tecnicamente, né? Não é uma página que tem muitas funcionalidades. O que você precisa prestar atenção ali é nos textos, nas imagens e na organização dessa página. E você consegue criar esse tipo de página utilizando o WordPress sem problema nenhum. Você consegue criar esse tipo de página utilizando ferramentas gratuitas, como o Elementor. O Elementor é o plugin que eu mais indico para essa situação, que você consegue construir um visual bem bonito utilizando o Elementor, e você pode utilizar a versão gratuita. Se você quiser ter acesso a outras funcionalidades, aí você pode optar pela versão paga do plugin, que também vale muito a pena, para caso você precise de algumas funcionalidades específicas. E tem outros tipos de sites que eu também quero apresentar aqui para você, mas já coloca aqui nos comentários qual é o tipo de site que você precisa criar, que dependendo dos comentários eu posso preparar outros vídeos mostrando o passo a passo de como criar cada tipo de site. Então coloca aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e a gente prepara mais vídeos falando sobre isso. E o terceiro item dessa lista são os blogs e portais de notícia. Então nesse caso aqui, você quer criar um blog empresarial para sua empresa, um blog estratégico, ou para sua empresa, ou para divulgar o seu trabalho como prestador de serviço, ou você quer criar um blog pessoal para compartilhar suas experiências, por exemplo, ou até mesmo você quer criar um portal de notícias para compartilhar notícias sobre um determinado tema. Nesses casos, a gente consegue utilizar o WordPress para criar esse tipo de site. Na verdade, o WordPress ele foi muito utilizado no passado para criar blogs, por isso que a gente tem muitos recursos para criar sites assim. Mas o método que eu mais indico, que eu acho mais fácil, é utilizando a versão paga do Elementor. É possível fazer com ferramentas gratuitas, mas o método que eu mais indico, que eu mais utilizo, é com a versão paga do Elementor, porque assim a gente tem acesso a mais funcionalidades e mais opções para organizar esse site de blog
de uma forma melhor. Então fica essa recomendação. E outro tipo de site que é muito utilizado é o site de portfólio. Aqui a gente consegue compartilhar o nosso trabalho, você pode compartilhar suas fotos caso você trabalhe com fotografia, pode compartilhar suas artes, por exemplo, caso você seja um artista ou algo do tipo, ou até mesmo compartilhar projetos, né? Caso você seja um arquiteto, por exemplo, e precisa apresentar projetos que você criou de outros clientes, né? Isso é muito interessante e também agrega muito valor para a sua marca, né? Para a sua empresa. Esse é um tipo de site que a gente também consegue criar com o WordPress e conseguimos criar com ferramentas gratuitas, como o plugin da Elementor. Você consegue criar esse tipo de site sem problema nenhum e vai ter muita facilidade para isso. Você pode utilizar a versão paga do Elementor, caso você queira ter acesso a algumas funcionalidades, mas você consegue criar esse tipo de site utilizando ferramentas gratuitas. E um outro tipo de site que não poderia deixar de faltar são as lojas virtuais. Nesse caso aqui, você quer vender produtos físicos e aí você precisa de um site que exiba esses produtos como se fosse um catálogo online, para que o seu cliente possa acessar esse site, ver os produtos e já realizar a compra direto pelo site. É possível fazer isso. Você também consegue criar essa loja para vender produtos digitais, mas é mais comum a gente ver sites de loja virtual para vender produtos físicos, né? Mas aí fica a sua escolha. E é totalmente possível a gente criar um site como esse utilizando o WordPress. Totalmente possível. Mas se você é iniciante, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade para fazer isso. Porque para criar um site como esse, a gente precisa criar um sisteminha de gerenciamento de produtos e também um sisteminha de pagamentos. Então, se você é iniciante, se não conhece muito a ferramenta, você pode ter um pouquinho de dificuldade, pode ficar um pouco confuso no início. Esse tipo de site requer um pouco mais de conhecimento para a gente criar utilizando o WordPress, tá? Por isso que nesses casos, eu recomendo que você contrate um profissional para criar essa loja no WordPress para você. Se possível, eu recomendo que você faça isso, porque assim você vai ter mais facilidade e não vai ter muita dor de cabeça. Pelo menos não com a parte da criação. E nesse caso aqui, a gente utilizaria plugins como o WooCommerce, que é um plugin gratuito, que a gente utiliza principalmente para criar lojas. E eu também recomendo utilizar a versão paga do plugin da Elementor, porque aí você vai ter mais facilidade para editar as páginas e vai ter acesso a mais funcionalidade. Então, são os dois plugins que eu mais recomendo quando a gente cria lojas virtuais. Tem outros também que a gente precisa utilizar, mas esses dois são os principais. E tem vários outros tipos de sites que a gente consegue criar com o WordPress, como por exemplo site de rifa, site com área de membros exclusiva, site de aluguel e venda de imóveis. Então tem várias possibilidades, tá? São sites mais avançados e que requer um pouco mais de conhecimento para você configurar eles corretamente. Mas e aí, você precisa criar um desses sites aqui? Pode ter certeza que você vai conseguir criar utilizando o WordPress. E agora que você sabe como funciona o WordPress, agora é o momento para você instalar ele e começar a construir o seu site. Existem dois métodos que a gente pode utilizar para instalar o WordPress, e se você quiser saber mais sobre isso, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que lá eu te mostro todo o passo a passo de como você vai instalar o WordPress de forma fácil para começar a construir o seu site. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.